No estudo de hoje, nós falaremos sobre ciência, filosofia e religião, buscando identificar cada um desses aspectos na doutrina espírita. Esse estudo marca também o início da segunda parte do nosso curso básico da doutrina espírita. Na primeira parte do curso, nós fizemos 15 estudos, começando do básico, desde uma introdução sobre a doutrina, passando pelos pontos principais, numa visão introdutória, e terminando na reforma íntima. Foram 15 temas, e eu sugiro fortemente que, caso você tenha perdido algum deles, volte para poder assistir o estudo em questão, porque cada um dos estudos é encadeado, né? Todos eles são encadeados, eles se relacionam entre si. E nessa segunda parte, agora, nós vamos falar sobre estudos mais avançados, onde uma introdução já foi feita no nosso primeiro estudo. Então, se você perdeu algum estudo da primeira parte do nosso curso, penso que seja interessante voltar. Os estudos estão todos em ordem, você consegue ver pelo número se você perdeu algum e ter a possibilidade de assisti-lo antes de prosseguir no nosso curso, que vai ser importante para que não fique nenhuma dúvida. Voltando então em uma questão que nós apresentamos lá no início do curso, que vai ser importante para nós começarmos agora, foi a questão mais básica: o que é o Espiritismo? E lá no nosso primeiro estudo do curso, nós vimos uma definição, né, do Espiritismo, que é uma doutrina de caráter científico, filosófico e religioso. Aqui já aparece, né, esse tríplice aspecto da doutrina, que foi revelada por espíritos superiores e codificada por Allan Kardec na França em meados do século XIX. Então nós já vimos, né, como foi esse processo de codificação, esses espíritos superiores, o objetivo que eles tinham ao divulgar essas informações e como a doutrina foi organizada, né, nos temas mais básicos através dos estudos que nós já tivemos na primeira parte do curso. Nós percebemos que a doutrina espírita ela trata da natureza, origem e destinação dos espíritos, que somos nós, e das relações destes com o mundo corporal, isto é, os espíritos livres do corpo e os espíritos encarnados, como é que eles se relacionam. E nós já vimos, já ficou bem claro, principalmente no nosso estudo anterior, que nós falamos da reforma íntima, que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral da humanidade, é a transformação individual de cada uma das pessoas. O objetivo dos espíritos superiores não foi trazer simplesmente um novo conjunto de conhecimentos ou inaugurar uma nova filosofia, uma nova ciência. Tudo isso sim foi importante, é a base através da qual essa transformação vai ser feita, mas o objetivo principal é a transformação da humanidade através da mudança de cada um de nós, através da reforma íntima, justamente, que foi o nosso último estudo. E logo na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele começa, logo que você passou o prefácio do Livro dos Espíritos, na introdução, logo nas primeiras páginas, Allan Kardec começa com um texto, uma fala que é muito importante para nós iniciarmos esse nosso estudo. Ali ele diz o seguinte: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as cláusulas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si
alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos para indicar a crença a que vimos de nos referir os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então aqui, Kardec já deixa bem claro que essa doutrina que iria ser divulgada no Livro dos Espíritos, isso aqui está na introdução, ela difere, né, de todas as outras doutrinas espiritualistas que já haviam na humanidade já há milênios, né? Diversas doutrinas que acreditavam existir em nós algo além da matéria. E nesse momento, na introdução, né, Kardec cria esse termo espiritismo, que não existia. Não existia esse termo até então. Ele foi criado por Kardec justamente no Livro dos Espíritos, na introdução que aconteceu no século XIX. Então, espiritualismo, em um sentido geral, é o oposto do materialismo. O materialista acredita que o ser humano é o corpo. Uma vez que o corpo deixa de funcionar e morre, acabou-se a vida. Não sobrou nada ali daquele ser, né? Que ele se resume ao corpo físico. E o espiritualismo acredita que existe algo em nós além do corpo que sobrevive à morte do corpo físico. Isso significa que todo espírita é espiritualista. O espiritualismo é um conjunto maior de crenças, né? E o espírita é um tipo específico. Agora, se todo espírita é espiritualista, o inverso não é verdadeiro. Nem todo espiritualista é espírita. Existem pessoas que professam crenças espiritualistas, mas que não seguem necessariamente a doutrina espírita. As mais diversas crenças, tanto antigas quanto modernas. Ainda no Livro dos Espíritos, agora na conclusão, o item 7, Kardec fala o seguinte: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Então aqui nessa frase nós vemos que esses 3 aspectos, as manifestações, princípios e aplicação dos princípios, está aqui por trás dele o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Ele vai além explicando um pouco mais. Ele diz o seguinte: daí, né, dessa divisão em 3 aspectos, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para estes, o Espiritismo é uma ciência experimental. Quando a doutrina espírita estava sendo codificada, no século XIX, que Allan Kardec teve os primeiros contatos com a doutrina espírita, vários cientistas tiveram a oportunidade de presenciar aqueles fenômenos das mesas girantes, né, da psicografia, da psicofonia, da escrita direta, da voz direta e diversos outros fenômenos que ocorreram na época, continuam ocorrendo hoje, né, em menor volume, e muitos deles viram, né, deixaram levar com uma maior importância pelos fenômenos.
pela questão das manifestações materiais. Então são pessoas que acreditaram naquelas manifestações como manifestações verídicas, verdadeiras, genuínas, mas não ultrapassaram esse ponto. Passaram a crer na imortalidade da alma porque tiveram a oportunidade de ver ela se manifestando. Então esse é o primeira classe de adepto, digamos assim. Para eles o Espiritismo é uma ciência experimental, tiveram a oportunidade de fazer experimentos em relação a essas manifestações e comprovar que de fato eram verdadeiros. Uma segunda classe de espírita, de adepto, são aqueles que percebem as consequências morais daquelas manifestações. Bom, se os espíritos se comunicam, se eles dizem coisas a respeito do mundo espiritual, a respeito do destino deles na vida após a morte, quais são as consequências morais disso? Porque isso traz uma profunda transformação para a nossa vida material. Se os atos da vida física, da nossa vida corporal, afetam diretamente a nossa vida no plano espiritual, isso traz consequências morais profundas. Então é preciso dar um passo além da simples manifestação para perceber essas consequências morais. Esse seria a segunda classe de adeptos. E a terceira classe são aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. E aqui é interessante que Kardec ele coloca esses dois termos, são as pessoas que praticam, quer dizer, aqueles que já praticam aquilo que os espíritos superiores vieram trazer, mas também aqueles que se esforçam por praticar, porque nenhum de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, está num grau de perfeição tal que pratica tudo aquilo que a doutrina espírita prega como uma regra de conduta a ser seguida. Todos nós temos virtudes e vícios comportamentais a corrigir, mas Allan Kardec percebe que o simples fato da pessoa se esforçar por praticar essa moral ensinada pelos espíritos já a coloca nessa terceira classe de adepto. É uma pessoa que tem uma percepção mais profunda do espiritismo, da doutrina espírita. Aqui Kardec diz que são 3 classes, ou antes, 3 graus, mostrando também que são graus num nível de profundidade cada vez um maior do que o outro. O espírita superficial é aquele que vê só as manifestações. No estágio mais avançado está aquele que percebe as consequências morais. E aquele que cumpre o objetivo mesmo da doutrina é aquele não só que percebe, mas que pratica, ou pelo menos se esforça por praticar essa moral. Então esses são os 3 graus de adeptos da doutrina espírita, 3 graus de espíritos, que estão também ligados a esse tríplice aspecto da doutrina espírita. Ainda em relação a esse tríplice aspecto, Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre o aspecto científico da doutrina. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado.
O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então ele diz que o Espiritismo é uma ciência nova, que estava surgindo ali naquele momento, né? Que ele tem esse aspecto científico. E como toda ciência nova, que está em desenvolvimento ainda, né, durante as próximas obras da codificação, que ela iria se consolidar ainda mais, que ela iria reforçar essa base científica, né? E que veio mostrar, segundo Kardec, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então isso já é uma revolução gigantesca, porque a doutrina espírita, o espiritismo, é a ciência que veio comprovar a existência do mundo espiritual. É coisa que todas as religiões ao longo dos milênios falavam, mas que por não terem esse aspecto de ciência, né, ficou como dogma religioso, ficou como um artigo de fé, né, que seus adeptos acreditavam porque alguém disse, porque foi revelado por Deus a alguém, né, de acordo com as mais diversas religiões. Mas o Espiritismo, tendo surgido já numa época da humanidade mais madura, em que as ciências já haviam evoluído, o Espiritismo seria então uma ciência nova que viria comprovar tudo aquilo que as religiões já haviam dito sobre a existência do mundo espiritual e corrigir e explicar os erros de interpretação das diversas religiões, principalmente quando se fala do cristianismo, das palavras, né, que Jesus deixou a respeito do mundo espiritual, a respeito das relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Então Kardec já coloca o espiritismo como uma ciência, né, e vem desenvolver essa ciência ao longo das obras da codificação, as demais obras, né? E como toda ciência, é um conjunto de conhecimento que continua progredindo indefinidamente. Esse é um dos aspectos da ciência, né? A ciência não dá uma palavra final sobre nada, ela não fecha a questão sobre nada, né? Vai tendo uma visão cada vez mais clara e profunda das coisas, mas novas observações vão revelando novas leis, ou vão revelando aquela mesma lei com uma compreensão mais ampliada, né? E assim a doutrina espírita, quando veio, revelou uma parte dessa verdade espiritual, e nós percebemos que outras camadas dessa verdade foram sendo reveladas posteriormente, com o passar das décadas do século, né, do século XIX para o século XX, chegando até no século XXI, é uma revelação que continua acontecendo, né, com todas as obras que são trazidas até nós através de diversos médiuns vindas de informações de espíritos superiores, né, espíritos que têm como objetivo dar continuidade nessa revelação. Então tem esse aspecto muito forte de ciência, a doutrina espírita, mas que também é uma filosofia. E aí Kardec vai falar aqui, no livro O que é o Espiritismo, ele diz o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Então, o aspecto filosófico do espiritismo é ainda mais claro que o científico. Até porque, na própria contracapa da doutrina espírita, Allan Kardec colocou lá categoria como filosofia espiritualista. Então, de cara, a primeira coisa que ele conceituou a doutrina espírita é que é uma filosofia. E claro, quando se fala do mundo espiritual, do destino dos espíritos,
Não se pode comprovar tudo à luz da ciência. Então, muito é trabalhado no âmbito da filosofia. É a observação, é a experimentação, mas também é o exercício da razão, da lógica, da coerência. Então, isso é o componente de filosofia da doutrina espírita, que tem também um aspecto religioso muito forte, e onde Kardec fala, ou melhor, aqui tem uma fala de Emmanuel no livro O Consolador, que ele diz o seguinte: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então vamos começar falando um pouquinho sobre cada um desses aspectos, né, que a doutrina espírita tem, começando pelo aspecto que é mais claro, né, logo de cara, que é o aspecto filosófico. Para falar de filosofia, vamos começar tentando buscar uma definição, né, que nos auxilie a entender melhor o que é filosofia. Eu fui buscar no dicionário, né, uma definição. Não existe uma definição única, mas nós temos aqui uma definição que pode nos auxiliar na análise desse aspecto filosófico da doutrina espírita. Então, uma definição buscada do dicionário diz que filosofia é o estudo caracterizado pela intenção de ampliar a compreensão do homem e de toda a realidade que o cerca. O que não é pouca coisa, né? O objeto do estudo da filosofia, então, é tudo, né? Praticamente tudo. E aqui filosofia, etimologicamente, se nós formos buscar nos componentes, né, da palavra filosofia, nós temos ali filosofia, né, do filo e sofia, do grego, vem ali amor à sabedoria, né? E existem muitas fontes que dizem que quem cunhou esse termo foi Pitágoras, né, um grande filósofo grego, e que o objetivo da filosofia é essa busca constante, né, da ampliação da compreensão do ser de si mesmo, né, e de tudo que o cerca, da natureza visível, invisível, né, e de tudo o que existe. William James, que é também um filósofo, né, o pai da psicologia moderna, ele tem uma definição também muito interessante, muito sucinta de filosofia. Ele dizia que a filosofia é uma tentativa obstinada de pensar com clareza. Então, é um exercício da razão, um esforço constante para se chegar cada vez mais próximo da verdade. E nós podemos classificar a filosofia nas suas divisões mais básicas, que poderiam ser divididas na lógica, né, que é a parte da filosofia que fala quais são as regras do raciocínio correto, né, como é que eu posso raciocinar da maneira correta. A epistemologia, que reflete como é que se sabe as coisas que nós sabemos, como é que se alcança a verdade. A axiologia, que fala o que é o bom, o que é o belo, né? Ali dentro estariam, por exemplo, a ética e a estética, que falam sobre essas duas partes da axiologia. E a metafísica, que analisa o que é real, o que é a mente. Existe espírito, existe Deus, né? O metafísica está além da física, quer dizer, são aquelas coisas que os nossos sentidos, né, não conseguem identificar. Então, seria 4 grandes, né, divisões da filosofia. E aqui nós vemos que, de uma certa maneira,
a parte filosófica da doutrina espírita entra em todas essas divisões da filosofia. E a filosofia usa métodos também, né? O método dedutivo, que é o uso da razão para, através de premissas, chegar-se a conclusões. O método indutivo, que é através da observação, que mais para frente, com o desenvolvimento dessa linha de pensamento, vai dar origem, né, às ciências como nós a conhecemos hoje, mas também que é possível, né, assim, descobrir verdades através da intuição, né, isso é muito estudado também na filosofia, e da própria fé. O aspecto filosófico, então, do Espiritismo, ele vem destacado logo na contracapa do Livro dos Espíritos, né? Como eu já falei, quando você abre o Livro dos Espíritos, primeira página ali, na contracapa, e Kardec já colocou lá o título, né, de Filosofia Espiritualista. Então esse é o primeiro aspecto que fica claro, né? E é por esse primeiro aspecto que nós vamos começar essa análise. Kardec diz que a força do Espiritismo não está nos fenômenos materiais, né? Ele diz isso lá na Gênese. Ele fala o seguinte: falsíssima ideia faria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. E, de fato, aquele momento em que Kardec teve os primeiros contatos com a doutrina espírita, ou melhor, os primeiros contatos com as manifestações dos espíritos, até porque antes não existia doutrina, a doutrina ia ser organizada por Kardec, né? Aquilo já vinha já de algum tempo, né? Através dos fenômenos das mesas girantes, que aconteceram em diversos países, em diversos locais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né, em que as pessoas viam ali simplesmente uma curiosidade, né, aquela primeira classe de adeptos. As manifestações indicavam alguma coisa, mas não se passava dali, né? Muitos viam como uma coisa séria, mas não conseguiam antever a importância que aquilo teria para a humanidade, né? E ficaram restritos às manifestações materiais. Viam como se fosse um entretenimento, né? Claro que, com o passar do tempo, isso foi perdendo a graça. Muitos foram acusados de fraudes, e existiam muitas fraudes no meio dos fenômenos reais. Muitas pessoas foram deixando de acreditar na manifestação de seres inteligentes, invisíveis, espíritos no caso. Mas Kardec teve a oportunidade de presenciar várias reuniões verdadeiras, conduzidas e organizadas por pessoas sérias. E quando ele lançou o Livro dos Espíritos, que essa realidade começou a ser divulgada e que as pessoas começaram a perceber a seriedade que existia por trás daquilo ali, houve uma resistência muito grande de diversos segmentos da sociedade, principalmente da Igreja Católica, que se mobilizou por conta daquilo, porque a doutrina espírita ia contra muitos pontos essenciais, né, da doutrina cristã à luz, né, da Igreja, do que trazia a Igreja Católica. Então a Igreja Católica se colocou contra aquilo que a doutrina espírita trazia. E, aliada ao poder político da época, chegou a proibir que essas manifestações ocorressem, né? Virou lei, foi proibido, né? Os primeiros adeptos, os primeiros espíritas foram perseguidos, muitos foram presos, né? É possível que talvez até Kardec em algum momento tenha acabado tendo problemas também com essas reuniões, como inclusive aparece na cena do filme Kardec, né, onde
ele é preso, não existe uma certeza sobre isso, mas é bem impossível porque foi reprimido com força policial, né, as reuniões. Mas como Kardec mesmo diz, a força do Espiritismo não está nas manifestações, não está nas mesas girantes. Isso tudo foi o que os espíritos fizeram para chamar a atenção. Foi o que eles fizeram para atrair a atenção dos sábios da época, dos cientistas, dos sábios, dos filósofos, das pessoas que conseguiriam mais facilmente enxergar a seriedade daquele movimento e do conteúdo daquilo que os espíritos tinham a pretensão de dizer, né, que iriam dizer, né, assim que essa comunicação se acelerasse, assim que novos meios de comunicação fossem desenvolvidos. Então, não era proibindo as manifestações que o Espiritismo deixaria de progredir e deixaria de se consolidar. Porque se fosse proibido numa cidade, os espíritos poderiam se manifestar em outra. Se fosse proibido num país inteiro, os espíritos poderiam se manifestar livremente em outros países, né? Poderiam se manifestar em reuniões privativas de 3, 4, 5 pessoas que estavam imbuídas daquilo ali sem que o poder político tivesse força de fazer com que de fato os espíritos se calassem, né? Então, a força do Espiritismo não está nos fenômenos. Como Kardec diz, está na filosofia, no apelo que ele dirige à razão e ao bom senso. E ele vai dizer também, mais à frente, o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. Então aqui ele diz que, essencialmente, é uma filosofia. Mas como muitos princípios podem ser comprovados através de experimentos, existe também aqui o caráter científico. E aí ele prossegue: quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra por que as coisas são o que são. E aí Emmanuel vai falar lá no livro O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai entrar nesse aspecto da filosofia também, onde ele diz o seguinte: a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Então, assim, a base da doutrina espírita está na força e na lógica, na coerência da sua filosofia. A ciência se alia à filosofia para dar comprovação, para dar a sustentação, né? E que essas duas juntas têm uma força ainda maior. Por falar em ciência, que é um outro aspecto da doutrina espírita, que nós já vimos, inclusive, vamos trazer uma definição também buscada num dicionário, né? Existem várias definições, uma boa para nós poderia ser essa, né? Ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, obtidos através da observação, experimentação e método próprio. Aqui tem uma grande diferença entre a ciência e a filosofia. No surgimento, no mundo antigo, na antiguidade, todos os esforços para se conhecer a verdade sobre as coisas estavam, né, sob o domínio da filosofia. Ali todos os ramos de conhecimento estavam dentro da filosofia. A ciência começou a se separar da filosofia quando os pensadores, né, começaram a dar uma importância cada vez maior, não só para o exercício da razão, mas também da observação e da experimentação. Aí é que está
o ponto principal, né, sob o qual se apoia a ciência. E que viria, claro, a ser desenvolvido com o passar do tempo, até chegar nesse método próprio aqui, que essa definição diz, que nada mais é do que o método científico. E assim como nós classificamos e dividimos a filosofia, nós podemos também fazer uma classificação mais básica, mais ampla da ciência, das ciências, entre a matemática e a lógica, né, que muitos nem consideram a ciência, né, mas consideram ferramentas que são utilizadas pela ciência, mas isso não existe uma visão única sobre isso. As ciências físicas, que são aquelas que lidam com a natureza do universo, né? Estaria aí a própria física, a química, a geologia, a astronomia, a meteorologia, estão dentro desse leque das ciências físicas. As ciências biológicas, que lidam já com os seres vivos, né? A biologia e todas as suas outras divisões, a paleontologia, a psicologia, né, está ali dentro também das ciências biológicas, e as ciências sociais, que já vai lidar com a sociedade, a antropologia, sociologia, a economia, a política, que todas essas têm uma relação muito forte também com a filosofia, né? Existem uma parte científica, uma parte mais filosófica, né, de todas essas ciências. E que o método científico, que é o que faz as ciências propriamente ditas se descolarem da filosofia pura, digamos assim, é justamente o método científico, né, que poderia ser resumido nesses passos. Um problema inicial, né, a ser resolvido pela ciência, onde são levantadas hipóteses, e aqui através de experimentos e observações, faz-se interpretação dos resultados e se chega à conclusão. Em relação ao aspecto científico do Espiritismo, Allan Kardec vai dizer lá no livro A Gênese, no capítulo 1, item 16, ele vai falar o seguinte, que a ciência serve de base e alicerce para o Espiritismo. Lá ele fala, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Então aqui fica muito claro que o Espiritismo surgiu na época certa. Não poderia ter surgido antes. Era necessário que todas essas ciências se desenvolvessem, né, ao longo dos séculos, dos milênios, atravessando o conhecimento de diversos pensadores, né, desde a matemática dos antigos, né, que vieram lá, seja no Oriente, no Ocidente, os matemáticos gregos antigos, os indianos, né, os chineses, os árabes, né, essas informações foram chegando de um para o outro e foi se construindo esse conhecimento, passando pelas ciências físicas que foram crescendo aos poucos, se consolidando, descobrindo os erros cometidos. Era necessário que toda aquela evolução fosse feita primeiro para
que os espíritos tivessem condições de divulgar esses novos conhecimentos. Já não mais como um artigo de fé, mas como uma doutrina que pudesse ser compreendida, né, que pudesse ser analisada à luz da razão, né, que pudesse, em muitos seus aspectos, ser comprovado, experimentado. Então, não à toa a doutrina espírita surgiu, esse movimento dos espíritos aconteceu ali por volta do século XIX, que foi uma época que marcou um grande desenvolvimento de todas essas ciências, da física, da química, né, da biologia, em todas as suas divisões, já vinham se desenvolvendo desde o Renascimento, né, tiveram um crescimento, um desenvolvimento ainda maior no Iluminismo e continuaram se desenvolvendo ao longo do século XVIII, do século XIX, e finalmente, meados do século XIX, o mundo estava pronto para receber, né, esses conhecimentos que a doutrina espírita viria a trazer. A humanidade, ou pelo menos as ciências, já traziam conhecimentos do mundo material suficientes para servirem de base, de apoio para esse conhecimento do mundo espiritual que viria a ser trazido. Conhecimento esse que em grande parte já havia sido revelado por Jesus, né, e já havia sido revelado por diversas outras religiões, mas de uma forma que ficava mais misteriosa, mais alegórica, e que a doutrina espírita agora viria mostrar como tudo aquilo poderia ser encarado à luz da razão. Mais à frente, ainda no livro A Gênese, né, Allan Kardec diz que não se pode explicar tudo somente através da matéria, que era o papel da ciência, né? Que é preciso considerar a questão espiritual também. Então ele vai dizer que a ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe, por provas incocussas, a existência, estudou-o, analisou-o e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e espiritual. Estes os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. E aí, a respeito do papel desse aspecto científico do Espiritismo, Gabriel Delany, na obra O Fenômeno Espírita, ele seria um divulgador da doutrina espírita, depois de Kardec, daria continuidade, ele diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. Falando agora de religião, assim como nós fizemos para ciência e filosofia, vamos buscar uma definição, né, sem querer ser uma definição única,
gente poderia pensar em religião como um sistema organizado de crenças, cerimônias, práticas ou cultos que se centraliza em um ser supremo ou divindade. Essa é uma definição que engloba, né, as religiões que nós conhecemos. E aí nós podemos pensar nas religiões abrâmicas, né, que tiveram origem lá em Abraão. Então, a primeira, judaísmo, que depois deu origem ao cristianismo, né, que Jesus revelou, e o islamismo, que foi através do profeta Maomé. Lá mais para o Oriente, né, para o extremo Oriente, as não abrâmicas que não guardam relação com Abrão, temos o hinduísmo, que das grandes religiões é talvez a mais antiga, né? Não se sabe de onde vieram esses conhecimentos, não existe uma pessoa, né, em si, não ficou registrado pelo menos. O budismo, né, que veio do príncipe Siddhartha Gautama, que depois se transformou no Buda. Taoísmo, de Lao Tse, e o confucionismo de Confúcio, ali na China, né, esses dois últimos, o budismo e o hinduísmo na Índia, e que se espalharam também um pelo outro, né? Seriam as grandes religiões. Tirando o judaísmo, que está mais restrito a Israel hoje, e todos os judeus espalhados pelo mundo, né, os outros são grandes religiões com um número muito grande de seguidores. E aí vem a pergunta, em relação ao aspecto religioso: o Espiritismo é uma religião? Em resposta a essa pergunta, vamos ver o que Kardec diz lá no livro Obras Póstumas. Ele fala: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Então, a princípio, Allan Kardec diz que o Espiritismo não é uma religião. Isso pode parecer confuso para quem está estudando a doutrina espírita, assim, pela primeira vez, né? Isso vai ficar mais claro quando ele complementa isso que foi dito em Obras Póstumas em um texto na Revista Espírita, de dezembro de 1868. O que ele diz é o seguinte: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Se é assim, perguntarão então: o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, é que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser,
dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se de um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então aqui Kardec diz que o conceito de religião da maior parte das pessoas exclui a doutrina espírita, exclui o espiritismo, porque está extremamente ligado à questão de rituais, de cerimônias, questões materiais que a doutrina espírita, o espiritismo, não tem. Agora, se a religião for vista de uma maneira mais ampla, no sentido de um esforço de religar a criatura ao Criador, aí sim a doutrina espírita pode ser vista como uma religião. Mas como essa visão é de uma pequeníssima parcela das pessoas e a visão predominante é a do culto, a do ritual, aí nesse caso a doutrina espírita não seria uma religião. Mas, obviamente, ela tem esse aspecto religioso muito forte, porque a doutrina espírita tem o mesmo propósito de todas as religiões. Mas tem algo de muito diferente com as religiões. E parte dessa diferença está no fato de a doutrina espírita não tem sacerdócio organizado, não tem chefes religiosos. Ninguém tem a última palavra a respeito das questões da doutrina espírita. Nem o próprio Kardec, porque ele simplesmente codificou os ensinamentos dos espíritos superiores. Ele organizou, mas deixou a doutrina espírita como uma ciência que não deu ainda a palavra final. Ali está a base, em todas as obras básicas. A doutrina espírita também não tem culto, não tem rituais, templos, nem qualquer simbologia. Apesar de nós termos os centros espíritas, eles são simplesmente um local físico onde as pessoas se reúnem. Mas não existe nada de sagrado ali, de tal maneira que o espiritismo só possa ser realizado naquele local. O templo para o espírita é qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser se unir a Deus, você tem essa possibilidade, porque Deus não está no exterior, ele está dentro de cada um de nós. Então o espiritismo não tem essa limitação. Não tem cerimônias constituídas, que é o que nós vemos também na maior parte das religiões, para não dizer todas. Então, falando da Igreja Católica, que nós conhecemos, todos nós nascemos no berço católico, as cerimônias da igreja, o batismo, a crisma, a eucaristia, o casamento, não existe equivalentes dentro da doutrina espírita. Porque o espiritismo acredita que todas essas cerimônias são manifestações materiais, exteriores, que podem até não prejudicar, mas não são o essencial, e muitas vezes desviam a atenção do que de fato é essencial. Muitas pessoas que chegam à doutrina espírita, às casas espíritas, muitas vezes, quando vão, por exemplo, se casar, sentem a falta daquela cerimônia que o casamento tem. Parece que as pessoas não se casaram. Parece que para elas mais vale a cerimônia, do que de fato o sentimento que existe entre aqueles que vão se casar. Muitas vezes a cerimônia tem um peso maior para as pessoas do que até o próprio registro civil, no cartório, que é o que de fato, perante as leis humanas, define se as pessoas estão casadas ou não. Então, durante muitos séculos, as pessoas foram doutrinadas a acreditar que era necessário batizar as crianças, que era necessário o jovem fazer a crisma, a primeira Eucaristia,
que era necessário os casais receberem a bênção de um padre para se casarem, que tudo aquilo era permissão de Deus, né, para cada um daqueles momentos. E a doutrina espírita tem uma visão de que todas essas cerimônias são duais, exteriores, materiais, que não são necessários. Assim como, por exemplo, também o uso de velas, vestimentas especiais, ornamentos, cânticos, danças, oferendas, que se vê nas mais diversas religiões e que não existe na doutrina espírita. E as casas espíritas que muitas vezes adotam alguns desses elementos acabam fazendo pelo fato de não observarem, né, exatamente o que Kardec diz, o que está nas obras espíritas. Muitas vezes é falta de estudo, porque não existe necessidade de nada exterior, né? Todas essas representações exteriores são dispensáveis. O que importa é a compreensão dessas verdades espirituais e, mais do que isso, a prática, né, através do esforço próprio, através da reforma íntima. E aí, para concluir, nós ficamos com Emmanuel, que diz no livro O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E com essas palavras de Emmanuel, desejo que nós possamos continuar esse nosso curso no próximo estudo e que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre.